Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agro Nacional, um programa que mostra as histórias do trabalhador rural e tudo o que acontece em um setor cada vez mais importante, dinâmico, moderno e sustentável. E você vai ver daqui a pouco. As diretrizes a serem seguidas nos critérios ambiental, social e de governança representam uma mudança de paradigmas nos processos e nas relações das empresas. Ultimamente está sendo utilizado equipamentos de novas tecnologias, a exemplo de drones, máquinas, equipamentos, pulverizadores, com a tecnologia que muitas das vezes o pecuarista não consegue acompanhar essa evolução tecnológica. Então, assim, fazer o jejum correto desses animais, né, para evitar vômitos, regurgitações e mortalidade no transporte. Então, o jejum é fundamental. Pensar que o manejo de retirada da granja tem que ser aquele manejo mais calmo, mais tranquilo possível. Uma forrageira que chegou ao Brasil ainda na década de 1950. Trazida da África, logo chamou atenção pela facilidade de adaptação a regiões secas ou com chuvas irregulares, mal distribuídas ao longo do ano. Começamos em 2001, a gente comprava e vendia queijo de volumes pequenos, foi aumentando, mas sempre com o desejo de produzir um queijo próprio e, além de produzir o queijo, ter um queijo de qualidade. O período da seca é um período extremamente crítico. Muitos produtores ficam preocupados com as águas, que vai chover, vai ganhar tudo peso, mas assim, para se construir um animal durante o ano, para que a gente tenha um bom ganho de peso do ano inteiro, a seca é importante. As escolas Família Agrícola são escolas comunitárias geridas pela Associação de Moradores e Sindicatos Rurais vinculados à comunidade. Um modelo de educação que surgiu como uma possível solução para garantir a educação dos jovens. Olá, você está assistindo ao Agro Nacional e juntos nós vamos acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo agro. Para começar o programa de hoje, vamos até o município de Luiz Eduardo Magalhães, que fica no oeste do estado da Bahia, para conferir como a região tem adotado estratégias sustentáveis no desenvolvimento da sua produção agrícola. A produção de algodão com certificação no programa Algodão Brasileiro Responsável é um dos exemplos de como os produtores da região estão se adaptando à agenda ESG. Vamos conferir. Investidores e consumidores cada vez mais exigentes que demandam a adequação dos negócios aos conceitos do ESG. Esta é a visão defendida por esta especialista e PhD no tema. Os critérios ESG, eles aparecem justamente para trazer um pouco mais de certeza, né, para os investidores, para o consumidor, quão qualificada é aquela organização do agronegócio. Então, tanto o produtor rural, que em algum momento é um fornecedor de alimentos, né, de produtos para a indústria processadora, quanto essa indústria, quanto as lojas, né, os supermercados, toda essa cadeia produtiva tem se preocupado em mostrar para a sociedade como tem se saído dentro dos critérios. As diretrizes a serem seguidas nos critérios ambiental, social e de governança representam uma mudança de paradigmas nos processos e nas relações das empresas. O ambiental, a gente está falando de otimização de recursos naturais, então se pensar em pecuária, integrar a pecuária com a agricultura, otimizar e aumentar a produtividade, né? Para diminuir a emissão dos gases do efeito estufa. E o social seriam a geração de empregos que o agro traz, as leis trabalhistas, tudo isso de acordo, né, com a ética e governança, divulgar isso, né? Não só os resultados, mas os comos, as estratégias, né? Em Luiz Eduardo Magalhães, centro do agronegócio baiano, muitos agricultores e donos de empreendimentos agrícolas já estão incluindo no planejamento e na gestão diversos temas importantes da agenda ESG.
Na visão de muitos, esta já é uma demanda do mercado atual que vai ser determinante para o estabelecimento de novos horizontes para todo o setor. Temos hoje certificação no nosso algodão, né? Ele é certificado no ABR, que é o Algodão Brasileiro Responsável, e o BCI, que é a Certificação Internacional do Algodão, que nada mais é do que uma aplicação prática dessa agenda ESG, né? Com isso, a gente ganha até algumas vantagens comerciais aí na venda do nosso produto. Existem retornos, benefícios indiretos também, que são a própria melhoria da gestão da fazenda. Os benefícios observados por este produtor são só os primeiros, segundo o consultor em gestão para o agro, Paulo Sarracini. Ele defende que os principais ganhos aparecerão no futuro. O produtor tem que, de modo geral, observar isso como uma oportunidade e não como uma punição, como alguns observam. Essa é a nossa sugestão. A maior vantagem que nós temos é podermos nos credenciar a participar desse mercado. Eu observo que tem que ter um pouquinho de paciência, mas que, a exemplo de outros assuntos, se você realmente não se credenciar e não se preparar, você pode ficar de fora e não aproveitar as oportunidades que estão vindo por aí. A gente vê que os produtores rurais brasileiros realmente têm encarado os desafios de uma produção cada vez mais sustentável com otimismo e dando um verdadeiro exemplo para o mundo. E agora você vai ver como a tecnologia tem contribuído para a evolução da pecuária e a importância de um apoio técnico para auxiliar os produtores rurais na gestão. O uso de drones, máquinas automatizadas e pulverizadores precisa vir acompanhado de uma assistência técnica qualificada para ajudar os produtores com as novas tecnologias. Hoje a pecuária ela tem se modernizado bastante. Então, a adoção de tecnologia tem feito parte cada vez mais do dia a dia do produtor rural e do pecuarista. E isso faz com que haja uma necessidade de um apoio, de uma assistência técnica qualificada para apoiar e auxiliar nas tomadas de decisão. Um dos exemplos é na identificação correta das plantas invasoras, onde a gente tem que recomendar o produto correto com a dosagem correta e o equipamento também correto. De repente você tem um produto adequado, porém com doses que não estão equivalentes àquela demanda. A regulagem do equipamento interfere muito também na qualidade e no resultado final do serviço. Todos esses fatores acabam demandando bastante uma assistência técnica de qualidade. Ultimamente está sendo utilizado equipamentos de novas tecnologias, a exemplo de drones, máquinas, equipamentos, pulverizadores, com a tecnologia que muitas das vezes o pecuarista não consegue acompanhar essa evolução tecnológica. E aí a equipe técnica tem essa capacidade. Então, a proposta nossa é de conseguir entregar um serviço adequado para aquela realidade. Então aqui hoje a gente vê essa pastagem, é uma situação. De repente o vizinho tem outra demanda e aí a gente precisa ir levar o time técnico, identificar qual que é a necessidade naquela área e realizar a recomendação para aquele cenário. Tem um trabalho inclusive realizado na região de Marabá, onde havia uma dificuldade de controlar um determinado tipo de plantas invasoras, plantas de difícil controle, e que com assistência técnica, uma recomendação correta de produto, nós conseguimos elevar a produtividade do capim em 4 vezes. E esse exemplo pontual a gente consegue multiplicar ele em várias outras propriedades ao longo dessa jornada que a gente faz. Para o pecuarista acessar esse tipo de serviço, ele tem 2 caminhos iniciais. O primeiro caminho ele pode acessar pela própria internet, ele consegue acessar o site da Corteva, do Pasto Extraordinário, e lá ele tem um catálogo dos representantes, onde está o representante mais próximo da sua propriedade, e ele pode entrar em contato e solicitar uma visita. A outra forma, ele pode ir até um distribuidor da Corteva, dos vários espalhados pelo Brasil, e também pode solicitar essa visita no próprio distribuidor. Então esses seriam os 2 caminhos
para que ele possa receber esse tipo de serviço. Todo o time da Corteva, ele está sempre em constante evolução e qualificação para que todo esse conhecimento seja transmitido para o sistema de distribuição. Então, todas as pessoas envolvidas na atividade são constantemente treinadas, qualificadas e recicladas para que o nível da qualidade do atendimento e da informação seja sempre o mais alto possível. Eu tenho plena convicção que o pecuarista, ele hoje é um empresário e ele precisa tomar decisões em diversas esferas dentro de uma propriedade. E nós somos especialistas na produção de forragem e de controle de invasoras. Então, a recomendação que eu deixo é que ele sempre tenha um parceiro forte ao lado para auxiliar na tomada de decisão. Dessa forma, ele consegue ter as melhores ações com menores custos e os maiores retornos. A tecnologia está cada vez mais presente no mundo rural e saber como utilizar os recursos tecnológicos adequadamente é essencial para melhorar a produtividade na pecuária brasileira. E vamos agora conferir quais são os cuidados que os suinocultores devem ter no preparo que antecede os abates dos animais. Fazer o jejum adequadamente, manter o ambiente sem muitos ruídos e encaminhar os porcos para os caminhões em pequenos grupos são algumas das medidas importantes com os suínos antes do abate. Vamos ver. Cuidados lá na granja, né? Primeiro fazer o jejum, porque os animais, assim como nós, né? Se a gente vai viajar, não podemos comer muito, estar com o estômago muito cheio, porque vai causar um certo desconforto na viagem, porque a gente se agita na viagem. Então, assim, fazer o jejum correto desses animais, né? Para evitar vômitos, regurgitações e mortalidade no transporte. Então, o jejum é fundamental. Pensar que o manejo de retirada da granja tem que ser aquele manejo mais calmo, mais tranquilo possível, menos barulho, menos grito, menos pancada, deve ser evitado agressões, né? O estresse físico e psicológico, porque aqueles animais estão 130 quilos e se eu movimentar com muita rapidez, eu posso botar tudo a perder, porque são animais que estão com um ganho de peso, né, 130 quilos, não são atletas, né? Então, assim, o cuidado na retirada desses animais da baia para chegar no frigorífico ser o mais calmo, tranquilo, né? Menos barulho, menos grito, né? Mais silencioso possível. Trabalhar sempre em pequenos grupos, aí no máximo 4 animais por manejador, por pessoa, colaborador que vai levar esses animais até a carroceria do caminhão. Então, trabalhar em grupos pequenos, ter um ambiente calmo e tranquilo e trabalhar sem botar muita pressão, né? Conseguir conduzir os animais evitando parada com boas instalações. Então, na granja, basicamente, esses são os fatores principais. Os fatores estressantes, eles estão aí. Se eu tenho muitos fatores estressantes naquele ambiente, a tendência é os animais ficarem mais estressados e baixarem a sua imunidade, né? Que fatores estressantes são esses, né? Muito grito, manejo incorreto, esse ambiente muito poluído, né? Uma qualidade de ar ruim, muito calor excessivo, superlotação. Então, são fatores que estressam os animais e que eles podem, né, reduzir principalmente os seus leucócitos, linfócitos, assim como nós. Se a gente está num ambiente muito estressante, a tendência é a gente, por exemplo, se resfriar, né, ter problemas respiratórios, e os animais respondem da mesma forma. Então, assim, ter um grau adequado de bem-estar, respeitando as condições de saúde, de ambiente, uma interação correta, né, o comportamento dos animais mais próximo do natural possível é fundamental. Isso é bom para as pessoas que trabalham com os animais nesse ambiente, né, o bem-estar humano, como também para os animais que respondem, né, animais bem nutridos, saudáveis, um ambiente agradável, confortável em termos de uma ambiência, um conforto térmico, um ambiente limpo, com biosseguridade, né, é fundamental e automaticamente vai gerar animais menor quantidade de doenças, né, e também melhores índices de produtividade
e de qualidade da carne. O Brasil tem padrões rígidos para garantir o bem-estar animal e um bom manejo pré-abate está também diretamente ligado à qualidade da carne. Vamos conhecer algumas plantas forrageiras que se adaptam perfeitamente às condições climáticas do sertão nordestino. O capim-bufé, originário da África, e a palma forrageira, que tem origem no México, são duas ótimas opções utilizadas na alimentação de bovinos na região do semiárido brasileiro. Vamos conferir. Uma forrageira que chegou ao Brasil ainda na década de 1950. Trazida da África, logo chamou atenção pela facilidade de adaptação a regiões secas ou com chuvas irregulares, mal distribuídas ao longo do ano. O capim-búfalo se tornou um grande aliado do produtor rural nordestino em um sistema de produção que tem que combinar outras alternativas de alimentação. A principal delas, a palma forrageira. Aqui nessa região, a base é a utilização de plantas forrageiras. O capim que predomina é o capim-búfalo, e aí algumas cultivares, biloela, áridos. Também a base disso, palma forrageira, no caso, essa cultivar aqui que é a orelha de elefante mexicana. E aí entram outros componentes, podem entrar outros componentes, como aqui nessa propriedade, nesse sistema de produção. Tem leucena, tem a pornunça, que aí vão se somando a esta base alimentar. Aqui no semiárido, o búfalo ele adapta bem, né? Então, para facilitar uma engorda, um confinamento, uma reserva de pasto, a nossa alternativa aqui maior é o búfalo. E como é que é esse manejo alimentar ao longo do ano? Porque vocês acabam tendo que se preparar para esse período mais seco, que é muito intenso mais para frente, né? É verdade, a gente precisa guardar, né? A gente fena o búfalo, a gente fena as outras cultivar, como a mansoba, a pornunça, a palma também a gente pode fenar também. E aí a gente vai associando e armazenando para o período mais seco, né? Desde menino na lida, isso é uma tradição que já vem de meu pai, né? Já está hoje fazendo 88 anos. E aí a gente seguiu esse caminho dele, né? De continuar criando o bovino, né? A vaca de leite. É uma coisa que ele sempre fazia e aí a gente continua fazendo do mesmo jeito, né? Criando a vaca, tirar o leite para fazer o doce, o queijo e o leite também, fazer a coalhada, né? E aí outros produtos também, né? Esse período de inverno, de chuva, a gente deixa o rebanho pastando o capim-búfalo, né? Aí quando pega o período de estiagem, a gente faz uma silagem, né? Tem a palma orelha de elefante, que é quem supre bem no período seco, né? A pastagem e a palma forrageira tem se consolidado como uma base muito importante para os sistemas de produção pecuários aqui na região. Então isso tem sido, né, o básico, né? E aí, à medida que a diversidade de condições do semiárido, diversidade de solo, de clima, vai permitindo com que se tenha outros capins, vai permitindo com que se tenha outro tipo de palma em relação ao que está aqui e também outras plantas forrageiras. Tem lugar que o sorgo vai muito bem, em outros uma planta nativa vai muito bem. Então, a partir dessa base, podem se somar outros recursos forrageiros, isso vai contribuindo, né? E mostrando que é possível, mesmo numa condição tão seca como é aqui, é possível ter alternativas para se produzir de forma sustentável, agregar renda para o produtor e levar ao consumidor produtos com qualidade, alimentos saudáveis e que são de alto valor nutritivo. Além do manejo adequado das áreas e a produção de comida nas chuvas para o resto do ano, a preocupação com esse sistema fica por conta da sanidade das plantas.
A diversificação de variedades de capim pode ajudar a aumentar a produtividade, que no caso do búfalo e maçai, fica na casa das 15, 20 toneladas de matéria seca por ano. Esses recursos forrageiros, cada um deles tem o seu grande desafio, né? No caso do capim búfalo, né? A questão das lagartas é um desafio importante. E aí, para amenizar isso, é importante que se diversifique a quantidade de cultivares na mesma área, que não fique somente com uma cultivar, que possa ter 2 ou 3 cultivares. Em regiões em que é possível trabalhar com outras espécies de capim para a formação de pastos, é importante que diversifique a presença então das espécies forrageiras. Então, se aqui é possível introduzir, ter a pastagem de maçai, que se tem o búfalo, que se tem o maçai. Se aqui é o búfalo que é o predominante, que se tem o biloela, o áridos e outras cultivares. Com isso, tentar aí amenizar esse problema com lagartas, além do que hoje tem disponibilidade de métodos para o controle biológico, que pode ser utilizado aí para amenizar essa questão, né, de lagartas. É muito legal ver como os produtores rurais no Nordeste conseguem encontrar boas alternativas para o desenvolvimento da agropecuária na região. E a Embrapa Semiárido sempre ajudando na utilização de métodos sustentáveis de produção. E agora vamos até o município de Carmo do Paranaíba, no estado de Minas Gerais, para conferir mais uma matéria deliciosa sobre a produção de queijos na região. A Fazenda Eudes Braga é uma das maiores produtoras de queijo de leite cru do Brasil. E seu queijo Minas artesanal tem se destacado em vários concursos. Vamos conferir. Começamos em 2001, a gente comprava e vendia queijo de volumes pequenos, foi aumentando, mas sempre com o desejo de produzir um queijo próprio e, além de produzir o queijo, ter um queijo de qualidade. Então, do início até 2008, foi todo esse namoro para chegar a concretizar em 2008 esse queijo, que veio com essa luta, né? Não tinha experiência lá atrás, não veio de família que produzia. Por isso, Deus do início, sempre, por mais que não tinha conhecimento da área, eu sempre fiquei ao lado de pessoas que tinham conhecimento e me mostraram o caminho a seguir. Então, analisar esses números, poxa, aonde que eu posso melhorar o meu negócio? Aonde que é o meu gargalho? O que eu tenho que fazer para melhorar mais os meus índices? Isso que vai diferenciar os homens dos meninos, que vai diferenciar quem vai ficar na atividade e quem vai sair da atividade. A Fazenda Eudes Braga é uma fazenda que os proprietários enxergam a fazenda realmente como um negócio. Então buscam a eficiência, a excelência todos os dias. O Eudes é uma pessoa muito inconformada, então ele não vai tolerar ineficiência, não vai tolerar números ruins. Então é muito interessante quando a gente do Reagro chega numa fazenda dessa, com esse nível já, e ainda consegue agregar, consegue somar. Como? Dando suporte para o Eudes tomar decisões ainda mais assertivas, ainda mais velozes. Por quê? Toda hora que ele quer, ele vai ter o número na mão para poder gerenciar o negócio dele. A nossa fazenda hoje, eu posso dizer que ela é uma fazenda madura hoje.
Tudo que é composto nessa fazenda é através de números, de uma gestão de números. A gente sabe que a reprodução tem um papel muito central na fazenda. Então, praticamente todos os fatores na fazenda têm alguma influência na reprodução. Então, acaba que nos desdobramentos das discussões, a gente acaba discutindo alguma coisa da parte de criação de bezerras, de recria, de manejo alimentar, porque direta e indiretamente isso vai impactar também na reprodução. O objetivo desse trabalho é fazer planejamento de curto, médio e longo prazo para auxiliar o produtor na tomada de decisões. Lá atrás, o sonho ou o intuito era produzir queijo. Só que para produzir queijo, nós temos que ter a parte zootécnica muito bem conduzida. E genética, bem-estar animal, tudo compõe a qualidade da matéria-prima, que é o leite, para se fazer o queijo. Hoje a gente trabalha com diferentes ferramentas, né, para ajudar o produtor a ter um embasamento mais bacana, né? Então, a geração dos indicadores, tanto da parte econômica quanto da parte zootécnica, a gente tem atuado com bastante tecnologia para ajudar a facilitar a operação dentro das fazendas. Hoje a gente atua em mais de 750 mil litros de leite por dia em diferentes sistemas de produção. E a gente tem feito isso muito em parceria com diferentes técnicos, né, em diferentes regiões. Hoje a gente tem mais de 45 técnicos que a gente trabalha em diferentes regiões do Brasil, trabalhando em parceria, né? Então, isso é um trabalho muito bacana, a gente tem procurado somar os projetos. Quando o Reagro chegou, já tinha um time na fazenda. Por mais que o produtor ou a pessoa pensa, poxa, a empresa vai vir então substituir, esse não é o intuito da empresa e nem é o que aconteceu na nossa fazenda. A Reagro veio somar aquilo que já tinha na fazenda, ou lapidar aqueles que já estavam na fazenda. Ela veio para agregar no nosso negócio. O foco do nosso trabalho aqui na parte sanitária, ele tem vários passos, né? Então, o primeiro chama planejamento sanitário, muito focado na prevenção. Então, uma coisa que a gente discute umas 3, 4 vezes no ano é calendário sanitário. A gente ajusta o calendário sanitário na propriedade, então a gente avalia os desafios na fazenda, a gente cerca esses desafios e o tempo inteiro a gente está ajustando ele, de acordo com a necessidade da propriedade. Além desse planejamento e acompanhamento do calendário sanitário, é o treinamento de pessoas na propriedade. Então, hoje a fazenda, ela consegue fazer os monitoramentos na parte sanitária, avaliação de animais com tristeza parasitária bovina, avaliação de animais com outras doenças, ela consegue fazer pelas próprias pessoas da propriedade. Isso está levando a uma diminuição no custo com tratamento na propriedade, está levando também uma diminuição na mortalidade na propriedade e está levando uma fazenda muito mais lucrativa também. Então, basicamente, o nosso trabalho na parte sanitária é focado nesses pilares fundamentais. O pessoal vem, fica aqui quantos dias for preciso, capacita tanto a mim como os outros colaboradores da fazenda também. E então alinha a gente no mesmo pensamento deles que trazem aqui para a fazenda. Depois que a gente adotou as medidas aqui de manejo, de controle de carrapato, também monitorando também a temperatura dos animais com esfregaço, a gente diminuiu a perca praticamente a quase zero. Sucesso da atividade, seja ela qual for,
vem de uma solidez da base. Quer saber quem você é? Olha com quem você caminha. Então esse caminhar ao lado de pessoas boas fez essa fazenda sair lá de uma bezerra, de um queijo e ter o nome hoje aí falado ou conhecido em muitos cantos aí do nosso país. Mais uma matéria para a gente ficar aqui morrendo de vontade de experimentar esses queijos. E você viu a importância de uma boa gestão para aumentar a produtividade e oferecer um produto de qualidade com segurança alimentar aos consumidores, né? Vamos até o município de Colina, no interior de São Paulo, para conferir dicas importantes sobre o que fazer com os rebanhos bovinos no período da seca. Você vai saber quais procedimentos devem ser adotados na fazenda quando as águas secam. Entre eles estão a atenção com o pasto e a suplementação do gado. Vamos conferir. Muito bem, chegou o período seco do ano, as áreas de pastagem começam a sentir, a amarelar, os teores nutricionais começam a cair. E aí, o que você faz na sua fazenda para manter o resultado, para evitar aquele volta para trás, né, Gustavo? É um período crítico e que precisa de atenção, né? Exatamente, Marco. Assim, o período da seca é um período extremamente crítico. Muitos produtores ficam preocupados com as águas, que vai chover, vai ganhar todo peso, mas assim, ó, para se construir um animal durante o ano, para que a gente tenha um bom ganho de peso do ano inteiro, a seca é importante, né? Qualquer um aí que trabalha com venda sabe que ele tem que vender todos os meses do ano. E no caso do boi, ele tem que produzir todos os meses do ano, né? E assim, o animal mais caro que tem é aquele que não ganha peso. Porque por estar na fazenda, que a gente chama do custo do tá lá mesmo, né? O custo hoje que está mostrando o custo operacional, o animal ele tem um custo por estar na fazenda, né? Tem vários hoje projetos aí que mostram, inclusive o próprio JBS tem lá Fazenda Nota 10 que mostra para o produtor quanto que custa manter o animal todo dia ou por mês, né? O custo operacional mensal. E se ele não ganha peso para diluir esse custo, ele se torna muito caro, mesmo estando na pasta que teoricamente seria barato. Né? E na seca, um fator primordial, básico, para que a gente consiga fazer com que o animal ganhe peso é ter pasto. Tem que ter comida. Tem que ter comida. E comida de boi é pasto. Aqui nós temos visto isso, por exemplo, nessa área aqui, né? Exatamente. Nós estamos entrando na seca, o capim já está secando, vocês veem que o capim já vai amarelando, já está vários dias sem chuva, numa situação dessa. Então o que acontece? Nós estamos com uma lotação, a gente fez um trabalho anterior para que chegasse nesse momento com pasto, né? Então a gente tem comida para passar a seca inteira com esses animais. Tem que ajustar a lotação, porque não adianta você ter e colocar muitos animais, ela vai acabar. Então você tem que saber o quanto de comida você tem e o quanto que esses animais vão precisar para passar a seca inteira, né? Nos países que nevam, até eles sabem fazer isso, eles vão lá, eles têm que recolher, colocar dentro do armazém e sabem o que vai gastar a seca inteira. Nós aqui não nevamos, a gente fica achando que vai chover até mais tarde ou que vai chover mais cedo e fica na expectativa. Né? Então a gente tem que ser mais rigoroso com o que a gente chama de planejamento forrageiro, né? De preparar, de ter as técnicas para produzir e também de saber quando chegar, começou o jogo da seca? Começou. Então quanto de massa eu tenho, quanto de massa eu vou conseguir chegar até lá no final da seca, considerando esses animais. Né? Porque aí, quando se tem pasto, é que eu posso ter um grande efeito da suplementação dentro desse período de seca. A suplementação funciona melhor quando você tem forragem e um certo nível de qualidade e quantidade na fazenda. É isso, Gustavo? Perfeito. Suplementação não faz milagre. Perfeito. Você usou o termo melhor impossível e o termo que você usou foi melhor, né? Trocadilho à parte, mas assim, ela funciona melhor quando você tem, principalmente na seca, em qualquer época do ano, mas principalmente na seca ela funciona melhor quando você tem pasto. Porque o grande efeito do suplemento na seca não é o que ele fornece direto de nutrientes para o animal. O grande efeito do suplemento na seca é ele melhorar o uso do pasto. O animal consome esse pasto, ingere. Só que esse pasto tem muita fibra, tem a fibra de digestão mais lenta.
falta proteína lá dentro do rumen. A gente fornece isso via suplemento. Aí o que é? Aquele rumen que estava parado começa a girar mais rápido. Exatamente. Então o que o animal faz? O animal digere mais, aproveita mais do mesmo capim e defeca. Consequentemente, cria-se um espaço para ele comer mais. Então, o grande ganho da suplementação na seca não é em si o que você fornece via suplemento, como nutriente direto, mas o efeito indireto dele melhorar a digestão do capim. Quais os principais erros que o pessoal comete na hora de suplementar, de fazer essa conta, de traçar essa estratégia? Exatamente, senhor. O que o pessoal primeiro comete é, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Gustavo, qual que é a expectativa de um ganho se eu der um proteinado na seca? Vai ganhar 250 gramas? Eu falo, olha, o proteinado responde por 15% da exigência de proteína que o seu animal tem e quase nada de energia, 5% de energia. Ou seja, quem garante o que vai ganhar o peso é se você tem pasto. Então, se você tem pasto, então, o primeiro erro maior é querer bons resultados sem pasto. Sem pasto. Não quer dizer que se você não tem pasto, você não deve suplementar, que aí como até, o bicho está lá dentro do buraco caindo, você ainda vai e pisa na mão dele. Não é isso. Ajuda ele, mas se você quiser se ajudar, é ter pasto, que é um grande desafio para nós. Mas o maior erro é não ter pasto. Outros erros muito comuns em termos de suplementação. Eu tenho pasto? Tem tudo certo. Aí você tem que ver se você tem coxo, treinar a sua equipe, conscientizar a sua equipe para levar isso. Importância de padrão de fornecimento. Se você fornece todo dia no mesmo horário. Entendeu? A gente pede, principalmente na época da seca, tentar fornecer nos horários mais quentes do dia para não atrapalhar o pastejo do animal. Então são vários erros assim que são. Mas o principal erro é a falta de pasto. O pasto muito passado também, mas o principal erro é a falta de pasto. E o segundo maior erro é dimensionamento de coxo errado. Coxo muito apertado, só uma parte dos animais come, outra parte não come, o resultado não vem da forma que você quer. Que espaço que você tem que ter em média aí para cada bovino? Para cada tipo de suplemento, a gente vai pedir um espaço de coxo diferente. Para proteinado, a gente usa de 12 a 15 centímetros por animal. Para proteico-energéticas, a gente usa de 30 a 40 centímetros por animal. Então, esse é mais ou menos um rumo. O que eu falo é que você tem que observar seu lote, né? Você imagina, você tem animais de diferentes tamanhos, animais de diferentes eras, diferentes comportamentos e que podem gerar diferentes situações. Então, mas esses números que eu falei, 12 a 15 para proteico, 30 a 40 para proteico energético, são os números norte de referência, para você ter uma boa estrutura de coxo para permitir que seus animais consumam e que dê o efeito que você quer. Você falou de proteico, você falou de proteico energético. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Qual que é o gatilho para usar um e para usar o outro? Na nossa concepção hoje é o seguinte, quando eu falo em recria, quando eu falo em vaca, engorda é outra coisa. Mas quando eu estou falando em recria, que são os que mais usam esse tipo de suplemento, né? A gente tem como conceito que o proteico de 1 grama por quilo, na maior parte, se eu tenho uma condição de pasto adequada, eu tenho uma cega com bastante folha, está tudo adequado, se eu usar um proteico de 1 grama por quilo, é o meu suplemento referência, tá? 1 grama por quilo vivo. 1 grama por quilo de peso vivo. Então, um animal que tem 200 quilos de peso vai consumir 200 gramas de suplemento. Um animal de 300 quilos de peso, 300 gramas de suplemento. E assim por diante. Esse suplemento é que ele já começa a fazer todo esse efeito que nós estamos falando. Porque ele já fornece uma quantidade de proteína adequada para o animal. Você consegue fornecer principalmente o nitrogênio proteico, a proteína verdadeira, via suplemento. E tira aquele rumen da inércia e começa a fazer ele girar. O rumen está paradão lá e começa a fazer girar. Só para você ter um número interessante, assim, alguns estudos mostram, né, uma consolidação de estudo, o animal vai lá comer 10 quilos de capim seco. Se ele não está recebendo o proteico, ele aproveita 3,5 kg e joga fora 6,5 kg daquele pasto. Quer dizer, digere 3,5 kg e joga 6,5 kg. Altíssima taxa de passagem, vai tudo não, embora. É baixa, não digere. Não digere, não digere. Já se você der o proteinado, ao invés de digerir só 3,5 kg, vai para digerir 5 kg. Você fala, mesmo assim, depois comer um pasto, que já é limitante. Mas já aumenta 30% a digestão do pasto, tá certo? E além disso, faz com que ele coma mais, cria espaço para ele comer mais. Então esse animal absorve e consegue ingerir muito mais nutriente, por isso que ele performa mais. O proteinado, numa situação geral, já faz isso. Mas quando eu vou para proteico energético? Eu quero fazer uma pecuária de ciclo mais curto.
Eu quero fazer uma pecuária mais rápida. Eu preciso de fazer com que esse animal chegue mais cedo na minha fazenda. Eu estou recuperando um pouco uma categoria que estava mais sentida. Aí eu vou lançar mão de um proteico energético 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo, que vai comer ali 1 quilo, 700 gramas, 1 quilo, 1 quilo 200, depende do peso do animal. Então essa categoria na seca já vai para esse animal que eu quero girar mais rápido. De uma forma geral, sim, ao longo dos anos, o que a gente vê? Que se você pegar na seca, 150 dias de seca, você comprar um bezerro, der os 2 tipos de suplemento e chegar no final da seca, eles vão estar custando por arroba, no final da seca, valores iguais. No 1 grama, você gastou menos e tem um bezerro um pouco mais leve, mas custa por arroba o mesmo preço do outro, que você gastou mais, mas tem um animal mais pesado, é um fator de diluição. Ah, mas você está mais pesado, está mais adiantado, só que você tem que saber o que você vai fazer depois. O jogo não acaba só quando termina a seca. Qual que é a continuidade de nutrição que você vai dar para esse animal, né? Você acelerar ele para depois recuar demais, a gente já vê que isso é ruim. Para cada R$1 investido em proteico, você tem de R$4 a R$5 de retorno via essa suplementação. Porque não é que a suplementação está fazendo milagre. Na verdade ela está, porque ela está pegando um capim seco e transformando em alimento. Então esse grande efeito de melhorar o uso do pasto é que faz esse grande diferencial econômico da suplementação na seca. Então aí, ó, nós estamos entrando na seca, pessoal. Não esqueça dos seus animais, né? É muito comum, tá na seca, já não ganha peso mesmo, tá ruim isso, vou deixar para lá, depois recupera. Nossa pecuária mudou. Nossa pecuária hoje não permite mais isso. Então assim, se você quer ter uma boa produção por um animal, por hectare durante um ano, todos os meses do ano são fundamentais, né? O animal precisa de ganhar peso todos os meses do ano para ele ficar economicamente viável. É igual um comércio qualquer, um restaurante precisa de vender todo mês do ano, uma loja precisa de vender todos os meses do ano. Por quê? Porque ela tem que diminuir os custos dela. Com boi não é diferente. Lembre-se disso. A gente viu que o planejamento forrageiro é uma das ferramentas mais importantes para manter o rebanho alimentado no período das secas e fazer com que a fazenda continue rentável. Agora vamos até uma comunidade ribeirinha do arquipélago do Bailique, estado do Amapá, para ver como funciona um novo modelo de educação que é diferente do tradicional. A Escola Família Agrícola é uma iniciativa da Associação de Moradores e Sindicatos Rurais, com foco não apenas na alfabetização tradicional, mas também na preparação dos filhos dos produtores rurais para as atividades agrícolas. Qual o impacto da educação na vida de uma pessoa? De dentro da biblioteca da comunidade ribeirinha do arquipélago do Bailique, a professora Diana explica os motivos que fazem a Escola Família ser tão especial para o arquipélago. Aqui, a educação é mais do que uma ferramenta de mudança social. A Escola Família, ela vem para nós como um novo modelo diferenciado da escola normal, né? A escola do estado, da prefeitura. Ela vem sendo a escola do produtor, do filho do produtor. E aí, para nós, é importante porque a gente vê nela uma oportunidade para os nossos filhos, para eles poderem estudar, aprender as especificidades de dentro do produtor e trazer de volta para trabalhar junto com o pai. As escolas Família Agrícola são escolas comunitárias geridas pela Associação de Moradores e Sindicatos Rurais vinculados à comunidade. Um modelo de educação que surgiu como uma possível solução para garantir a educação dos jovens. Então ela surge dos movimentos sociais, né, e com uma finalidade bem específica, garantir que os jovens e adolescentes pudessem ter acesso à escola sem que para isso deixasse o trabalho nas suas propriedades, né? O que é algo muito comum no campo, né? O trabalho com a terra, o uso da terra. E a Escola Família ela surge com uma metodologia específica, que é a pedagogia da alternância, que o sistema de alternância permite que o aluno ele fique um período que a gente chama de tempo vivência escola e um período tempo vivência família, né? Então há essa partilha no processo formativo do educando entre escola, entre a equipe pedagógica e técnica da escola e a família.
Um dos desafios apontados são os repasses contínuos de recursos públicos. No caso da Escola Família do Arquipélago do Bailique, a demanda pela escola surgiu de um protocolo comunitário. Populações entenderam do território do Bailique a necessidade de se ter uma escola que tivesse representatividade para as populações que habitavam ali, né, para que os jovens pudessem ter acesso à escola, diminuísse o índice de êxodo rural e, principalmente, garantisse que os jovens que não queriam sair do território se mantivessem ali, mas sem que com isso tivesse que abrir mão de ir para a escola. Essa Escola Família atualmente funciona com 50 alunos. A capacidade é para 175 e o interessante é que ela tem ensino prático em agroecologia, ou seja, os alunos podem aprender, por exemplo, como cuidar de alevinos, esse é um tanque de peixes. E esse conhecimento ele pode ser levado para dentro de casa, para a própria família, em cada 15 dias, porque o ensino ele é alternado. 15 dias aqui, 15 dias em casa. A aula prática na vida do aluno, onde ele vai agregar não só de conhecimento, mas também chegar nas comunidades, onde ele vai poder ensinar o seu pai, seu tio, como é que faz a criação de um peixe. Então ele agrega tanto na parte de conhecimento, quanto onde pode chegar a ocasião de um pai querer fazer um tanque e o aluno, em vez do pai contratar um técnico para orientar, o aluno já faz isso, porque ele tem um conhecimento prático dentro da escola. O método da Escola Família foi estabelecido por educadores e camponeses franceses em 1935 e chegou ao Brasil em 1969. Para Diana, faz toda a diferença para a realidade dela e para a produção. As pessoas precisam desse grupo de produtores, que é quem coloca alimento no prato de muitas pessoas. Nós que estamos aqui na base, eu acho assim, eu vejo como o mais importante. Porque se não fôssemos nós para plantar, para colher e para fazer esse trabalho todo, você lá na sua casa não ia ter o açaí, né? Então muitas crianças, elas aprendem esse ofício com o pai e querem continuar. Outras almejam já ser concursado, fazer uma faculdade, tem um outro vínculo, né? Mas muitos ainda, crianças do interior, pensam em ficar no trabalho com o pai, construir casa, construir família e ficar por aqui mesmo. Porque vê uma opção diferente, mais calmo, sem muita correria. Eu não pretendo sair do Bailique, não. Parabéns a Diana, a Rosene e todos os profissionais envolvidos nesse belo trabalho. Esse modelo alternativo à educação tradicional deveria ser cada vez mais explorado, auxiliando tanto no combate à evasão escolar, como também no ensino de práticas ligadas à produção rural. Esse foi o Agro Nacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o mundo do agronegócio. Agora você também pode assistir o nosso programa no TV Brasil Play e seguir as redes sociais da TV Brasil. E se você quiser entrar em contato, só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e contar pra gente o que você achou do programa. Gostou? Que matéria você gostaria de ver aqui no ar? Então vem fazer o Agro Nacional junto com a gente? Eu te espero aqui na semana que vem. Tchau, tchau!